Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino e hoje estamos aqui, na sala de aula para gravar, né? Deixa eu até mostrar para vocês, não vou virar a câmera agora não. Mas só para vocês verem, estamos aqui na sala de aula para poder gravar nossas aulas, tá? E aí vai para a plataforma nossa online, para quem está estudando para os concursos, né? Para os certames, pré-ENEM. Tem também nosso conteúdo que vai todo para o canal do professor Eduardo Carolino, né? Ela não simplifica professor, e a gente vai espalhando essa aula aí por vários locais. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar equação do primeiro grau, tá? A equação do primeiro grau é muito importante na nossa jornada matemática. A equação do primeiro grau, e você pegar todas as suas aplicações, a aplicabilidade dela, você vai ver que você vai conseguir montar esquemas matemáticos, fazer manipulação algébrica e junto com o polinômio, a equação, tá? É que nos auxilia nessa manipulação algébrica que é fundamental. Então, toda vez que você ouvir falar, né, de um problema matemático, você vai estar montando um esquema matemático e geralmente você vai usar uma equação, seja do primeiro grau, seja do segundo grau, para resolver essas questões. Então, a gente trouxe aqui algumas situações para que possamos, então, estar desenvolvendo todas essas informações. A primeira coisa que você tem que saber é que a incógnita, ela entrou no processo, ela entrou na matemática com o objetivo de resolver situações. Então, nós temos aqui, eu vou ler uma história para você, tá? Só para você entender um pouco o que nós estamos falando aqui. Numa subida de uma montanha, morava um sábio. De todos os que passavam, o sábio cobrava uma taxa de X moedas e recebia o pagamento e verificava quantas moedas o viajante ainda possuía. Então, entregava a ele esse mesmo valor, dobrando a quantidade de moedas que havia sobrado ao viajante. Um camponês saiu de casa com Y moedas e teve de subir a montanha 3 vezes. Na segunda vez em que subiu, ele tinha a mesma quantidade de moedas que ficou na primeira vez, e na terceira vez tinha a mesma quantidade de moedas que ficou na segunda vez, tá? Então, o que é isso? Isso aqui é uma história, tá? Onde se conta uma relação. Eu vou falar muita coisa em relação a o que a equação do primeiro grau nos envolve hoje, como que foi desenvolvido até chegar na função do primeiro grau, porque a equação do primeiro grau, ela te dá uma estrutura para você ir para a função do primeiro grau. E todos os outros conteúdos matemáticos em algum momento vão depender da equação do primeiro grau para se resolver. Então, o que nós fizemos? Contamos uma historinha, né, de um sábio que ficava no alto da montanha, ele passava, então ali ele fazia uma relação com as moedas para dar uma informação ou para falar alguma coisa ou para atender uma necessidade. Isso aí que acontece. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos isso no nosso dia a dia o tempo todo, só que de forma empírica, tá? De forma totalmente aleatória, onde não envolve. O que você precisa aprender, né, entender de equação do primeiro grau? Ela é, tá? AX mais B igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Então eu tenho aqui uma equação onde A e B pertencem aos reais, certo? E eu posso ter um valor de X que iguala. Outra coisa que vai chegar lá na frente, numa equação, é que essa equação também, ela pode ser, aí já vai entrar na questão de função, tá? Mas só vou deixar isso aqui, AX mais B. Isso vai vir, é um caminho, tá? Para poder chegar nesse carinha aqui que nós vamos estudar em função de um modo geral. Tá? Então, o que nós estamos fazendo? Entendendo como que é. Vou pontuar duas situações. Primeiro, gente, a equação ela é importante e ela vai te dar o que nós chamamos a habilidade de manipulação algébrica.
Guarda isso. Manipulação algébrica, tá? Sublinha, tá? Isso aqui, ó, você vai precisar. Você vai precisar muito da manipulação algébrica. Por quê, professor? Você vai precisar porque a manipulação algébrica é a habilidade que o aluno tem de pegar todo o contexto, né, textual, todo aquele problema ali envolvido ali no processo, montar um esquema matemático, como a gente leu aqui o problema, tá? A historinha, e aí então conseguir manipular isso, trabalhar com as letras e com os números a fim de se achar um resultado. Quando foi colocado a incógnita no processo, é que eram valores ocultos. Isso revolucionou a matemática. Tá? Então são valores ocultos que você vai ter que entender. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 5. E isso é igual a 0. Certo? Então, para que eu possa comprovar essa igualdade verdadeira, quais os valores de x